A construção civil, a cada dia que passa, vem buscando alternativas em materiais belos, baratos, resistentes e demais premissas. A vasta gama de materiais com esses princípios, para o PVC, não é tão diferente assim, sendo um material vantajoso quando se fala quanto à redução de custos de obras, atendendo principalmente à sustentabilidade, pois é um material 100% sustentável, reciclável, leve, resistente a seu ponto de vista e de utilidade. A utilização do PVC é uma opção de nicho que vem aumentando no mercado brasileiro por ser um material barato e de fácil manuseio. Saiba um pouco mais sobre o PVC e o forro e sim treta com um vídeo satisfatório que irá te agregar conhecimento. Pois então, pega o seu smartphone, PC ou aparelho eletrônico e já assista até o final o vídeo no sofá ou na cadeira ou em um lugar que se sinta melhor. Peço por gentileza que, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação aqui abaixo do vídeo para que chegue as notificações de vídeos novos. Então, bora pro vídeo! Bom, vou falar um pouco sobre o forro de PVC, o PVC. Eu vou apresentar alguns pontos. Eu fui iniciado o vídeo, né? Mas enfim, aqui eu tenho um cronograma de atividades, onde eu vou salientar o que é o PVC, certo? As vantagens, as desvantagens, algumas, posso existir várias outras. Onde é utilizado a NBR, que eu vou citar, né? 14285. Onde ela vai ter a parte 1, parte 2, parte 3. O projeto do forro, né, vou apresentar numa planta, que foi a planta aqui do quarto. Os objetivos, materiais, procedimentos, certo? Dar minha opinião dessa instalação, baseado nesses objetivos e as referências que eu utilizei. Então, o que seria esse forro de PVC? O forro de PVC é considerado, entre vários outros tipos de plásticos, sendo versátil. Ele possui uma resina nas suas características de composição e aditivos. Essa resina é atóxica, né? Mas é bom evitar também, se ela for queimada, evitar inalar. Mas dizem que é tóxica e inerte, o que faz a utilização de vários eixos, né? Na fabricação de materiais, né? Brinquedos, materiais hospitalares, mangueiras, sorologias, catéteres, né? Na parte de hospital. E também o forro de PVC. Ele é formado por 57% de cloro, 43% de eteno, certo? Onde ele é derivado do petróleo. Então você deve ter cuidado, mesmo sendo atóxico para algumas referências, né? Teve que me basear em algumas referências, mas você deve ter cuidado por estar inalando esse ar, essa fumaça. Eu percebi também quando eu queimei uma parte do PVC, ele não conseguiu propagar o fogo naquele material. Só se você jogar querosene, né, álcool, aí sim vai continuar queimando até acabar o querosene ou álcool. Mas ele não propaga o fogo ali. Até vou mostrar esse experimento, essa experiência, né, que eu tive, esse experimento. Tem como características também o ser mais rígido, ele é transparente, certo? Ele consegue, a luz consegue passar uma certa quantidade por ele, né? Alguns autores falam que ele é inquebrável, mas se você bater com a chave ou com uma faca pontiaguda, né, ela vai furar. Então, mas alguns autores falam que é inquebrável. As vantagens, isso se torna até vantagem, né, ou desvantagem do ponto de vista.
Bom, de acordo com o Instituto Brasileiro do PVC, ele diz quanto à fabricação, né, que o PVC contém um peso de 57% do cloro, que é obtido pela eletrólise do sal marinho, e que é um recurso inesgotável, e 43% do etano derivado do petróleo. Para que aconteça esse processo, há algumas fases: a eletrólise, que é a reação química resultante da passagem de uma corrente elétrica pela água, a salmoura. No começo desse processo, eles vão adicionar água mais o sal. Depois, posterior, vai acontecer essa eletrólise. E para a obtenção do eteno, né, que apresenta apenas 43% desta resina, o óleo cru passa por uma destilação na qual é obtida a nafta leve. O eteno é gerado a partir do processo do craqueamento catalítico. Nessa reação ele vai quebrar moléculas grandes e moléculas menores com a ação de catalisadores para acelerar o processo da nafta. Tanto o cloro quanto o eteno estão na fase gasosa ainda. E da reação dos dois é produzido o DCE, ou seja, o dicloro etano. A partir do DCE obtém-se o MVC, que é o monômero cloreto de vinila. As moléculas de MVC são submetidas ao processo de polimerização. Elas se ligam formando uma molécula muito maior, ou seja, um polímero, conhecido como PVC, policloreto de vinila, que é um pó muito fino e de cor branca totalmente inerte. A resina do PVC, na sua forma pura pós-fabricação, é um pó branco que sozinho não tem nenhuma aplicação industrial, pois não é processável devido às suas características físicas e químicas para a fabricação de produtos em PVC. É necessário ainda a adição de produtos químicos aditivos à resina de PVC. A essa mistura dá-se o nome de composto de PVC. A ação de misturar resina e aditivos é chamada de formulação. O composto de PVC é então inserido em máquinas específicas a depender do produto a ser fabricado, como extrusoras, injetoras, sopradoras, etc., onde serão transformados ou processados no produto desejado, como tubos, conexões, frascos, brinquedos. O tipo de resina e os aditivos utilizados determinarão as características finais dos produtos de PVC, que pode se apresentar as formas rígidas ou flexíveis, transparentes ou opacas, dentre diversas outras características. As vantagens: ele é impermeável, ele é 100% reciclável, que é importante, principalmente quando fala de engenharia civil, construção civil, meio ambiente. Ele vai ter uma praticidade de execução, e eu, por base, percebi essa praticidade, os cortes, né, transporte. Ele facilita no transporte da instalação, né, e manutenção daquela região devido à baixa densidade e simplicidade de montagem. Além de ser, como eu havia falado, possui essa impermeabilidade e resistência. Ou seja, se você jogar água nele, ele não vai conseguir água atravessar aquele fogo, aquela placa. Enquanto a resistência varia muito. Não é uma resistência tão alta. É durável, diz autores que fabricantes dizem que ele pode durar até 40 anos. Ele vai possuir uma baixa manutenção. Ele é mais resistente à umidade, à proliferação de bactérias com infiltrações. Quanto às desvantagens, não funciona como um bom isolamento térmico e acústico. Seu fornecimento é em ripas, mas você também você pode utilizar, quando se fala assim, seu fornecimento é em ripas, você pode utilizar as ripas e ripões, né, a sua instalação, mas você pode utilizar também os metalons. Eu já vi a instalação utilizando esses perfis de metais. Isolamento térmico e acústico, eu percebi que a acústica dele não é tão boa.
Quando eu fui instalar, eu procurei alguns vídeos, mas infelizmente se embasar nisso é muito complicado, né? E utilizando a norma também, mas a acústica dele não é tão excelente, né? E a minha intenção era ter um ambiente totalmente 100% acústico. Mas com relação a térmico, ele sim aumentou um pouco a temperatura no ambiente. Onde é utilizado? Você pode utilizar o PVC em tubulações, né, de água, de esgotos. Existem essas tubulações de PVC, conduítes para isolamento de cabos de fio elétrico. Você vai encontrar, né, com esse tipo de material. As calhas de correr água, piso, portas, janelas e telhas. Também é utilizado em regiões com movimentações de contato com a umidade, né? Por exemplo, o banheiro se pode utilizar o PVC, a cozinha também se pode utilizar o PVC, mas tem que ter cuidado, porque ali vai ter que estar em contato com a gordura, o vapor, né, do alimento. Só que alguns autores falam que não fica mancha, né? Eu não utilizei para saber, então possa sim, possa não, nem de marca. Bom, a norma 14285, ela possui parte 1, parte 2, parte 3. E cada parte vai demonstrar os ensaios, né, a forma como você deve manusear esse PVC e alguns requisitos. Na parte 3, ele fala perfil de PVC rígido, parafusos. Parte 3, procedimentos para estocagem, manuseio, instalação e operação. Estou citando essa parte porque foi um dos quesitos que eu achei interessante. Ela vai possuir o escopo, referências normativas, enfim. Já no quesito 3, termos e definições, ela cita o que é o forro, né? Forro suspenso constituído de perfil de PVC, enfim. Fala do sistema de sustentação. Esse sistema de sustentação, ela fala que é um conjunto de elementos integrados constituídos por pendurais, estruturas primárias e estruturas secundárias, necessária para a fixação de união dos perfis de PVC, rígido para o forro. E cita a figura 1 abaixo. Nessa figura, você vai ter lá citado uma estrutura primária e depois a estrutura secundária, além do pendural. Enfim, o pendural ele fala elemento que interliga as estruturas primárias e secundárias à estrutura existente na edificação, né, a laje, a estrutura de cobertura. Então, esse pendural é como se fosse o cabo de aço ou o arame, que geralmente esses forros de PVC possuem e são ligados ao telhado de madeira. Na estrutura primária, ele fala que ele cita, né, elementos estrutural cujos componentes são fixados aos perfis de PVC rígido disposto transversalmente, e refere-se à figura 1. Enfim, ele vai citando vários outros quesitos. Uma coisa importante aqui na norma correlato à compra, né, deve adquirir preferencialmente perfis de forro de PVC de mesmo lote de fabricação para evitar possíveis variações de cor ou tonalidade. Em cada ambiente que os perfis de PVC parafusos forem instalados, instalar preferencialmente produtos de mesmo lote de fabricação para evitar possíveis variações de cor ou tonalidade no forno. No quesito 5, ele fala da 5.3, estocagem, armazenamento, movimentação e manuseio dos perfis de PVC rígido para forro. Abaixo ele cita: a estocagem e armazenamento, movimentação e manuseio dos perfis devem ser realizados em condições que não danifiquem o produto, ou seja, que não ocasionem rupturas, deformações e manchas. Fala também que a estocagem, armazenamento, movimentação e manuseio dos perfis devem ser efetuados com empilhamento máximo e com amarração conforme definido pelo fabricante. As pilhas de perfis devem estar dispostas horizontalmente sobre suportes contínuos para evitar a ocorrência de deformações. Não pode ser colocado em qualquer material no topo das pilhas de perfil durante a sua movimentação, manuseio, estocagem e armazenamento. A estocagem e armazenamento transitórios ou prolongado do perfil na embalagem original deve ser efetuado de uma forma que a temperatura seja inferior a 45 graus Celsius. Então a temperatura assim pode danificar esse forro.
as placas, evitando o seu contato com o solo e o abrigo das intempéries, né? Ou seja, o sol, a chuva e das projeções de cimento, né, gesso, pintura. Então devem evitar que essas placas tenham contato com esses materiais. O tempo de estocagem e armazenamento deve ser tal que não haja prejuízo na aparência nem no desempenho dos perfis ao longo da sua vida útil. Os perfis devem ter um local fixo de armazenamento e a fim de reduzir a sua movimentação na obra. O local adequado de armazenamento deve ficar a cargo da administração da obra. Para proteger os perfis das intempéries, deve-se evitar a utilização de lonas plásticas, de cores escuras, particularmente pretas, né? E deve-se também garantir a ventilação adequada. Ele fala das condições de uso, fala do ambiente de 45 graus, enfim. Agora correlato aqui, as estruturas primárias e secundárias. 5.5.2. Os elementos constituindo as estruturas primárias e secundárias devem ser rígidos. Os elementos podem ser metálicos, desde que existam a corrosão, ou de PVC rígido. A dimensão e espaçamento dos elementos das estruturas primárias e secundárias devem ser informados do manual de instalação do fabricante do perfil de PVC para o forro, de acordo com as modulações do forro. Recomenda-se que o espaçamento máximo adotado seja de 60 cm na estrutura primária, está representado na figura 2A, e de 120 cm para a estrutura secundária B, na figura 2, interpretando por B. As estruturas primárias e secundárias são travadas entre si por solda ou dispositivos de união que impeçam o deslocamento de rotações. Enfim, na figura abaixo, a figura 2, ele está informando que a estrutura primária é essa aqui e os espaçamentos máximo é de 60 centímetros. O nosso consideramos 50, onde aqui serão as ripas, né? Na estrutura secundária, que serão essas aqui da representação, deixamos um espaço de aproximadamente 112, ou seja, 1,12 m, ou 112 centímetros. Então tá dentro, né? Que o máximo é 120. Enfim, ele vai citando vários quesitos. Fala sobre acabamento, as uniões. Fala também da mesma norma, cita a forma com que você deve lavar, manusear, né? Até porque o forro ele vai estar em contato, né? Na verdade ele vai estar naquele ambiente onde a sujeira sempre vai cair do telhado. E ele fala que você tem que lavar com escova, se for usar um detergente, não utilizar um detergente que agrida. Então é importante utilizar a norma. Vale ressaltar que alguns valores de cota não foram colocados na planta baixa. Correlato ao pé direito, que era 2,80 metros, com a colocação das ripas e ripões, o forro ficou entre 2,63 e 2,62 metros de pé direito, admitindo-se que a placa tinha de 1 a 2 centímetros de espessura. Correlato às distâncias de ripão para ripão, que foi 112 centímetros, achamos uma distância que era cabível. Possa ter alguma variação mínima, mas foi uma distância que era considerável quando calculamos. Bom, os objetivos. Um dos objetivos era obter o êxito tanto na colocação do forro seguindo os procedimentos normativos para que aumente a temperatura do quarto e diminua a interferência do som que vem de fora, tanto de dentro de casa como também da rua, carros, motos, transeuntes, né, as pessoas e demais coisas. Diminuição da sujeira que cai do telhado de maneira que do telhado de madeira, de maneira que isso possa me interferir, né? Vai cair da telha cerâmica, além da sujeira dos gatos, principalmente de fezes, mas também com a movimentação dos gatos, né, nas telhas, que causa a quebra, e também deixa intervalos de uma telha a outra, proporcionando as pingueiras e queda da chuva em cima dos móveis e pessoas de dentro de casa. Também vou compartilhar não só do aprendizado, mas também da experiência vivida, principalmente sabendo que tanto meu pai e eu não temos experiência nenhuma na colocação de forros de PVC. Estudar é uma coisa, felizar é outra.
né? É a Nárnia, você está estudando a Nárnia, mas quando você vai para a prática é outra coisa. Né? Outra coisa é dar minha opinião sobre a colocação do forro de PVC nessa ocasião. Bom, aqui eu apresento alguns materiais utilizados. Eu utilizei, o Praia comprou vários parafusos que ele ia utilizar, então ele comprou de monte. Né? Ele comprou parafuso de 7 mm, parafuso de 5 mm, bucha de 10 mm, bucha de 8 mm, prego de 1 mm, 2 mm, taxinha número 12, parafuso de 4 mm. Aqui apresento uma placa que ele, infelizmente essa placa a gente colocou as várias placas, ainda está correspondendo à norma de 2014, mas eu só estou referenciando, tem que ter na placa do seu produtor. Aqui falo também das ripas, 12 metros, foi comprada em 12 metros e foi recortadas. O ripão, foram ripões, né? Na verdade foi um ripão de 4,5 metros, mas foi recortado por 2,25. As placas de PVC, a gente comprou 11, mas vieram 15, ou seja, 4 a mais. Foram cortadas na maior dimensão do quarto, certo? No comprimento, ou seja, dando 13,41 metros, as molduras e cantos. Correlatos aos procedimentos. Primeiramente, a gente, com o uso da treina, a gente ir com a planta baixa, a vista, para ter melhor detalhes, fomos, né, medindo, tirando as medidas com essa treina. Para saber as distâncias onde iria ser colocado o forro, né? O ripão. Onde esse ripão iria de 2,5 por 5 e a gente espaçou de 1,12, ou seja, 112 centímetros. A norma estabelece no máximo 120. Sabendo que foram cortados os 4,5 desse ripão em 2 ripões de 2,25 cada. Depois realizamos os níveis com auxílio de uma mangueira para que pudesse colocar tanto os ripões quanto as ripas. Utilizando uma furadeira foram feitos furos nas paredes de pelo menos 1 centímetro acima da dimensão do ripão, ou seja, o ripão tinha 2,5 por 5, ele ficou 3,5 por 6, né, o furo, e uma profundidade de 5 centímetros na parede. Em seguida, na verdade, a medição do parafuso, porque o parafuso que a gente comprou na hora era menor. Falo menor assim que ele ia perfurar a madeira e perfurar também a parede. Então foi recortado, feito um entalhe nele, onde a gente foi recortar esse ripão de pelo menos 1 centímetro para que ele encaixasse, tendo ele 9 centímetros o parafuso, para que ele encaixasse pelo menos os 4 centímetros na madeira e 5 centímetros dentro da parede. Depois foi feito o corte angular do ripão com a máquina tico-tico. Foi feita a perfuração da peça com a furadeira, uma broca de 7 mm, 7,5. Foi feita a colocação de pregos na outra ponta do ripão para dar mais resistência lateral quando inserido dentro da parede. E posteriormente, né, foi colocado a argamassa. E todos esses procedimentos foram feitos com os 2 ripões. Depois foi feito o furo na parede, acima da parede, para a colocação do parafuso que atravessará o ripão e deixará para posicionar no furo de dentro da parede a cerca de 5 cm passante. Depois foi colocada a argamassa no furo, onde posicionará o ripão e parafuso. Depois de feitos, né, os passos anteriores da parede paralela anterior, foi adicionada a água para melhor aderência da argamassa, ou seja, foi molhado aquele furo e posicionado os ripões em cada furo. Lembrando que os furos não foram inseridos diretamente na parede acima, foram adicionadas as buchas adequadas de 10 mm aos mesmos e posterior a isso colocados os parafusos e apertando, né, com a chave L. E depois posicionados, né, esses ripões, né, enfim, colocado a argamassa conjunto ao parafuso. Depois foi feito o acabamento. No passo seguinte foram feitos cortes e a colocação das ripas na lateral das paredes, parafusando com buchas de 8 mm e parafuso de 5. Só que a gente mediu. Depois foram colocados, né, algumas madeiras, recortadas algumas madeiras, alguns calços e posicionados nos cantos das paredes. Nas paredes menores, ou seja, as que tinham
fala assim da largura, transversalmente, a colocação dos zipões foram adicionados, na verdade, transversalmente a maior parede, né? Mas paralela, a menor parede é paralela aos zipões. Foram adicionados pelo menos de 3 a 4 calços, e nas outras paredes maiores foram cerca de 24 calços nas ripas, foram distribuídos nas ripas, nas laterais da parede, e nas que vinham, nas que estavam conjunto à ripa maior do centro. Foram mais ou menos 24 calços. Para quê? Para que conseguisse travar essas ripas, né? Da maior segurança. O outro procedimento que tomamos posterior foi adicionado uma ripa no meio 3.4 travada nas ripas laterais, né? Das laterais da parede, e colocadas 12 ripas menores transversalmente e travadas, né? Com aqueles calços. A do meio, uma distância de espaçamos de 50 centímetros. E essa dimensão da ripa tinha, as ripas que foram compradas foram para 3, né? Melhor, foi dimensão, a menor dimensão, e a maior dimensão, a altura foi 3 centímetros. Lembrando que no meio foram colocadas duas peças menores com a dimensão maior na vertical para apoiar o peso da ripa e do forro, né? Pregado, onde ele vai ser pregado da ripa por ripão, e posicionado o forro abaixo de todas, né? E ela vai ser pregada nessas ripas abaixo. E também para que você tivesse uma dimensão, né, de controle dessas ripas, evitar flambagem e garantir também a resistência. Esses pedaços em 2,5 por 2,5 por 15. Seguindo, cortou-se na madeira, cortou na medida de cada parede as cantoneiras, e depois pegou pregos de 1 milímetro e encaixou as peças chamadas de cantos, que tem ângulo de 90 em cada perfil de PVC. Depois cortou as placas de PVC, que era um pouco maior que o vão do quarto e não tinha como comprar menores, né? Encaixou placa por placa com cautela e pregou nas madeiras com pregos menores de 1 milímetro, e a depender utilizou taxinhas de 12, número 12. Também foi colocado, né, tanto a primeira quanto a outra, a gente teve que ter cuidado. Por quê? Porque na parede de frente à porta tem um pilar, então a gente teve que cortar com cuidado esses perfis, certo? E na parede que é junto à porta, infelizmente, a argamassa colocada teve muito, na verdade não estava no prumo. Eu vou até mostrar algumas fotos, e ficaram alguns intervalos. Então a opção que tivemos foi colocar acima, e quando subimos no quarto com a escada, a colocação da espuma expansiva para ser interrompido, né? Para que não vazasse nem tanto luz nem som. Bom, agora qual é a tua opinião da utilização e instalação do forro de PVC baseado nos objetivos? Minha opinião, na verdade, quanto à diminuição da sujeira, pingueiras e aumento da temperatura interna, sim, atendeu todas as expectativas. Mas quanto à sua varanda, ainda não diminuiu totalmente, porque ainda há interferência de som de carros e motos. Diminuiu um pouco, mas não totalmente. Talvez seja por causa da porta, que ainda não possui brechas, mas que conjunta esse forro. Pode-se utilizar a placa de isolamento acústica, que nesse caso não seria viável, né, pelas condições financeiras. Os valores tangiram acima dos 400, mas eu não vou dar o valor exato aqui. Quero utilizar, isso vai variar muito de cada estado, de cada cidade.